Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre as vossas vidas. Que bom tê-los aqui mais uma vez para juntos estudarmos sobre as lições da CPAD da Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3 do quarto trimestre de 2025, onde nós estamos estudando sobre corpo, alma e espírito. E hoje nós vamos falar da lição número 3, 19 de outubro de 2025, onde nós vamos falar sobre o corpo e as consequências do pecado, conforme você está vendo aí no slide na tela. Nós vamos falar sobre o corpo e as consequências do pecado. Textuário: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo de número 19. Verdade prática: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Meus queridos e amados irmãos, gostaria de pedir que, se você ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, pois quando você deixa o like, aquele likezinho, o dedinho assim, você clica aí, o YouTube ele entende que você está gostando dos nossos vídeos, que o nosso trabalho aqui é muito relevante, e assim vai indicar para mais pessoas, e assim também para você, para que você não fique de fora de nenhum vídeo. Então não se esquece não, dá essa força, dá esse apoio, pois o nosso canal nos últimos dias tem crescido grandemente, e eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, meu querido, amado irmão, que tem se dedicado esses minutos para, sim, estudarmos sobre a Escola Bíblica Dominical. Também gostaria de dizer aqui para vocês que nós postamos os tópicos separadamente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o primeiro tópico da terceira lição, da lição número 3. No primeiro tópico nós vamos abordar hoje da perfeição à morte. Então, o próximo vídeo que nós postaremos, nós vamos falar no segundo tópico sobre a responsabilidade humana, e no terceiro tópico nós vamos falar sobre do abatimento à glorificação. Então, mais uma vez eu torno aqui a pedir, não se esqueça de se inscrever, para que você não fique de fora de nenhuma das nossas lições e de nenhum dos tópicos que nós iremos abordar aqui. Muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Wilson. Meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo de número 3, do versículo 17 ao 19, e Eclesiastes, capítulo número 2, do versículo do 1 ao 7. Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19, e Eclesiastes, capítulo número 12, versículo do 1 ao 7. Eu não estava lendo as leituras bíblicas em classe, mas neste texto, nesta lição de hoje eu vou ler. Eu estava evitando ler para que os vídeos não ficassem muito compridos. Mas no vídeo de hoje nós vamos ler, tá bom? Porque é de extrema importância lermos hoje a leitura bíblica em classe, tá bom? Para abrangirmos mais o nosso conhecimento dentro da lição de hoje. E Adão disse, a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, quando comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Agora Eclesiastes, capítulo número 12, versículo número 1 nos diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas,
e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e de todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e parecer o apetite, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Meus queridos, por que eu decidi ler a leitura bíblica em classe hoje? Porque a leitura bíblica em classe, principalmente aqui em Eclesiastes, ela está de uma forma simbólica. Boa parte de alguns livros da Bíblia foram escritos de forma simbólica, de forma literal e de forma figurativa. E aqui ele está usando alguns simbolismos e algumas figuras para descrever, né, o que Salomão, né, descrever ali o estado atual de uma pessoa na sua velhice. E por isso eu decidi ler, para que quando você for ler, você não ficar um pouco de dúvida, e mais lá à frente nós vamos falar com riquezas de detalhes sobre o que Salomão quis dizer sobre o copo de prata, sobre os moedores, sobre os guardas da casa, e assim por diante, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, o livro de Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito distante, não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do homem, o corpo físico, é o assunto desta lição de hoje, né, irmãos? Apenas a introdução para abranger mais o seu conhecimento, tá bom? O primeiro tópico que nós vamos falar hoje, nós vamos falar da perfeição à morte. Da perfeição à morte. O ser humano é uma criatura perfeita, né? Nós falamos no primeiro tópico, nós falamos no segundo tópico sobre como o ser humano ele é tão perfeito em toda a sua criação, né? O primeiro subtópico, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Eclesiastes capítulo 7, versículo número 29. Além da perfeição, fazer parte da natureza divina. Além da perfeição, o ser humano, o corpo, faz parte da natureza divina. Deuteronômio capítulo 18, versículo número 13. E 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. O próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra, dizendo assim: e eis que era tudo muito bom. A verdade é que esta palavra, quando mencionada pelos lábios do Senhor, que diz, e eis que era tudo muito bom, não significa que o que Deus fez era imperfeito, mas tudo que Deus fez com riquezas de detalhes e com perfeição. Só que quando Deus cria a terra e tudo que nela é, os animais, a Bíblia nos diz que Deus viu que tudo quanto tinha feito era bom, mas quando Deus ele cria o homem, a Bíblia nos diz que tudo que Deus fez era muito bom. Então a expressão dessa palavra é que quando Deus cria o homem e diz que tudo que era feito era muito bom, é porque Deus ele dá sobre o ser humano o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais. Então, quando Deus ele cria o ser humano, a obra, a criatura, a criação mais perfeita de Deus, Deus ele diz, e viu que tudo era muito bom. Por quê? Porque sobre o ser humano, sobre o homem, estava o domínio sobre todas as coisas, dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes
sobre os animais e sobre a terra. Então Deus viu que era muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, a nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Meus irmãos, é importante observarmos aqui um detalhe. Quando o homem ele peca, nós temos aqui as referências bíblicas, Romanos capítulo 8, versículo 18 e 23, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, 13 e 12, 1 João capítulo 3, versículo 13. Esses versículos aqui nós não vamos fazer menção, porque ele aqui faz menção aqui sobre a plenitude da glória futura, né, apenas para contextualizar aqui, ou aplicar o texto e dar mais uma ênfase ao contexto, sobre a nossa mente que foi afetada após a queda, que não temos noções, ou não conseguimos ter uma noção sobre a plenitude da glória futura. Então, quando o escritor aqui ele diz que a nossa mente afetada pelo pecado não consegue descrever como era a vivência do ser humano, é importante, ou seja, antes da queda, o homem e mulher com os animais e com Deus o Criador, é importante observarmos três aspectos importantíssimos aqui. O primeiro é que, quando o homem peca, em primeiro lugar, há uma morte física. Porque quando o homem come do fruto dado pela mulher, que a mulher comeu por intermédio da persuasão da serpente, a Bíblia nos diz que abrem-se os olhos e descobrem que estavam nus. Então, o primeiro aspecto que você nota aqui é a queda do ser humano. Quando abre os olhos, acontece uma morte espiritual. Porque enquanto eles viviam em espírito, eles estavam em estado de inocência. Mas após comer o fruto, abrem-se os olhos, eles sentem o pecado no corpo. Este pecado acontece sobre o corpo, sobre a vida do ser humano. Eles caem, morrem espiritualmente. Por quê? Porque eles olham para si e observam que estavam nus e cosem folhas de figueiras para cobrirem a sua nudez. Então, o primeiro aspecto da morte espiritual do ser humano é vergonha. Eles também sentem medo, porque quando Deus ele desce no jardim que chama por Adão, eles se escondem, eles temem ver o Criador. Por quê? Porque eles sentem medo e a vergonha mediante ao pecado, que eles já provaram no pecado em si. O segundo aspecto, o primeiro aspecto sobre a queda, sobre o pecado, foi a morte espiritual. O segundo é que agora eles passaram a ter morte física, como nós lemos aqui no textuário, em Gênesis capítulo 3, versículos 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o segundo aspecto é a morte física, e o terceiro aspecto é as consequências sobre todo o planeta, sobre a terra. Porque a terra, agora Deus vai dizer que a terra vai produzir espinhos e cardos. Os animais vão se tornar ferozes. Os animais já não têm mais aquela natureza. É como o escritor aqui diz, irmãos, não conseguimos dimensionar e nem descrever como era a vivência. Por quê? Porque a nossa mente ela foi afetada pelo pecado, como também não conseguimos imaginar, ter compreensão da glória, da plenitude da glória futura. Então não conseguimos dimensionar e nem imaginar como era a vivência, mas aconteceu essas três coisas sobre a vida do ser humano. Primeiro, a morte espiritual, segundo, a morte física, e terceiro, ele afetou toda a terra, assim também como os animais. Então, meus amados, o segundo subtópico nós vamos falar sobre pecado e dor. A indivisível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Gênesis capítulo 3, versículo do 7 ao 19. O pecado trouxe sobre o ser humano a dor física, que era algo que o ser humano não sentia. Você vai ver que quando
Deus ele dá ali uma sentença após o pecado de ambos. Deus ele diz para a mulher: com dores darás à luz a filhos. E sobre o homem, né, quando Deus diz que com o sol do seu rosto tirarás o teu sustento, comerás o pão, né, e a terra produzirá espinhos, então ele fala que o homem sofreria dores, e sem contar os problemas emocionais e físicos. Os problemas emocionais e físicos é que, primeiro, eles sentem vergonha, segundo, eles têm temor, e então eles se escondem, e se escondem ao ouvir a voz de Deus, problemas emocionais e físicos. Um complexo de alteração que vão da perda de comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida. A vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão, em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, versículo 18, 24, 22 e 24. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e a se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Gênesis capítulo 3, versículo de número 19. Vamos ler na Bíblia, né, irmãos? Como eu falei, vou pegar aqui no celular porque fica mais rápido, né, para a gente ler. Versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, por causa de ti. Com dor, contato físico, com dor, como nós temos falado aqui, né? Problemas físicos e emocionais. Com dor, comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Meus irmãos, você entendeu aqui que o homem, quando ele peca, ele passa a sofrer problemas emocionais e físicos. Primeiro, os emocionais que eu falei, a vergonha, a dor, a angústia, o medo. E o físico é que Deus fala para o homem que ele vai sentir dor, fala para a mulher que eles vão sentir dores, problemas emocionais e físicos. E sem falar que eles são restringidos de terem acesso à árvore da vida. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele planta duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, e a árvore da vida. Então, quando o homem come, quando a mulher come do fruto e entrega para o seu marido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles abrem-se os olhos e eles descobrem que estão nus, Deus dá a sentença para eles e os coloca para fora do jardim para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente e se tornassem um pecador eterno. E também é importante observarmos que além deles serem restringidos de comerem da árvore da vida e viverem eternamente, eles são restringidos também da vivência de uma comunhão próxima com Deus. Quando eles viviam no jardim, eles tinham contato direto com Deus. E agora isso é restringido. Por quê? Porque o ser humano está no pecado. Eles vivem na carne. Então eles perdem esta comunhão, este contato pessoal de homem para com Deus. E agora eles são destituídos. Você vai ver o apóstolo Paulo falando lá na frente, dizendo, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. Então, em meio a tudo isso, o corpo ele passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno do pó. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, porquanto és pó e ao pó voltarás. Por mais que se cuide desta matéria depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Por mais que o ser humano ele cuide do seu corpo,
Por mais que o ser humano ele zele pelo seu corpo, o final, a sentença final é a morte. Eis uma coisa que eu costumo falar. O cristão, ele morre, ainda que morra, ele morre com a certeza de que um dia ele será arrebatado. E a única certeza que temos quando não conhecemos a Jesus é de que um dia morreremos. É que um dia todos nós passaremos pela morte. Meus queridos e amados irmãos, a morte ela vai atingir a todos, nem mesmo os mais ricos milionários, nem mesmo os mais ricos reis, desde os imperadores romanos aos faraós, aos reis gregos, aos reis persas, não importa. Nem mesmo as suas maiores fortunas foram incapazes de impedir que a morte viesse para esta pessoa. A morte, ela não respeita classes e nem posições. A morte um dia ela chegará para todos. Um passado tão próximo, 2020, 2023, a pandemia da Covid-19 matou aproximadamente 15 milhões de pessoas. Não existia branco, não existia preto. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, porque hoje o YouTube está restringindo tudo. Não existia rico, não existia pobre. Não existia classe social, classe financeira, não importa qual fosse a classe. A morte chegou para todos. E nós temos aqui uma referência bíblica no Eclesiastes capítulo 12, versículo do 1 ao 7. Meus irmãos, este versículo, né, ele está na leitura bíblica em classe, né, e eu fiz questão aqui de falar com detalhes a cada um dos versículos para abranger mais o seu conhecimento, para que você não fique com dúvida. Por exemplo, o versículo 2 nos diz assim: antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Este versículo ele faz referência à perda da vitalidade e alegria na velhice, as luzes da vida se apagam e os dias difíceis se tornam frequentes. Versículo 3: no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, os guardas e os homens fortes simbolizam corpo enfraquecido, como braços e pernas tremendo com a idade. O idoso ele fica trêmulo, né, com a idade. Versículo 4, quando as portas da rua se fecharem por causa do baixo som da moedura, indica a perda da audição e da capacidade de trabalho. Tudo fica mais difícil e silencioso na velhice. Versículo 5, como também quando temerem o que é alto e haverá espantos no caminho. O idoso passa a temer quedas, perigos e a andar devagar, demonstrando fragilidade e um medo constante. Versículo 6. Antes que se quebre o cordão de prata e se despedace o copo de ouro. Imagens simbólicas da morte chegando, o cordão e o copo representam a vida chegando ao fim. Versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O corpo físico ao pó morte, e o espírito retorna a Deus, reconhecendo que a vida é dele e vem dele. Meus queridos e amados irmãos, um dia todos nós chegaremos à velhice. E após a velhice, chegará a morte. Isso é inevitável. Não tem como fugir. Terceiro subtópico: velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, que é a gerontofobia. Eu não sabia muito bem sobre isso, e estudando essa lição, eu descobri o que é a gerontofobia. Inclusive o escritor aqui, ele fala com detalhes, né? É um terrível e mórbido meio de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Irmãos, a
gigantofobia é um problema que muitas pessoas da sociedade atual passam, enfrentam. Eu não sabia, mas há um índice gigantesco de pessoas que sofrem desse problema. E isso está causando na sociedade uma crise gigantesca de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas elas não aceitam a idade com o passar dos anos. Por exemplo, eu que trabalho como barbeiro, eu acompanho aqui o dia a dia de alguns clientes meus e eu sei muito bem como são os seus comportamentos. Pessoas que se sentem incomodadas com o cabelo branco, pessoas que se sentem incomodadas com as linhas de expressão. Inclusive, um colega meu, cliente, amigo, que gosto muito dele, mas ele não é cristão, mas ele estava dizendo que ia fazer um preenchimento de botox. Eu não sei nem o que é isso nessa região, porque as linhas de expressões estarem mais. E que, se fosse possível, ele faria até um pouco aquela harmonização facial, porque o seu maxilar está ficando um pouco fino. Então, meus queridos e amados irmãos, nós falamos no culto passado sobre a Grécia, que cultuava o belo, e que muitas pessoas aderem a essas posturas hoje. Por quê? Porque as pessoas não aceitam a velhice. As pessoas não aceitam a velhice. E, inclusive, hoje, você chegar para alguma pessoa e num tom de brincadeira dizer, mas rapaz, quanto tempo faz que eu não te vejo? Tu estás velho. Tem gente que leva isso como uma afronta. Tem gente que não vai receber esta palavra e não vai aceitar o seu tempo e a sua idade. E isso vai causar nesta pessoa um certo incômodo. É tão claro, irmãos, isso, que antigamente a gente chamava e tratava as pessoas como pessoa velha, logo depois mudaram para pessoa idosa, depois mudaram para a terceira idade, e agora eles preferem serem chamados de melhor idade. Meus irmãos, você vê como isso tem incomodado muitas pessoas, a ponto das pessoas se sentirem incomodadas apenas com as expressões de palavra. E é interessante, irmãos, que quando você lê a Bíblia, você vê que a Bíblia ela trata a melhoridade, né, vamos falar assim, já para não causar um incômodo com algumas pessoas, né? No capítulo de número 20, versículo 29 de Provérbios, nos diz assim: a glória do jovem é a sua força. O jovem ele tem mais força, tem mais vigor, né? E a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Olha só que interessante, meus irmãos. O escritor ao Eclesiastes, Salomão, ele diz que a glória dos velhos são os cabelos brancos. Meus amados irmãos, você tem gostado da Escola Bíblica Dominical? Se esquece não de comentar aí o que você tem achado das nossas escolas bíblicas dominicais. E coloca aí de qual lugar você está falando. Quero mandar aqui um abraço para o irmão que sempre está comentando aí nos nossos vídeos. Se não me falha a memória, é o irmão Nildo Alves. Deus te abençoe, guerreiro. Oreis por nós e pelo nosso ministério, tá bom? Então, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia ela fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra, como nós lemos alguns versículos, mas nós temos outro aqui, como Levítico, capítulo 19, versículo 32, Jó, capítulo 12, versículo 12. Dá uma pausa aí no vídeo e leia, tá bom? Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Como eu tenho falado, né? Pessoa velho, depois idoso, depois pessoa idosa, depois melhor idade e terceira idade e agora melhor idade. A palavra ela causa um incômodo. Cuidar de si é importante observarmos isso. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica e profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. É importante, meus queridos irmãos, cuidar do corpo é muito importante, mas sem exageros, mas aceitar cada fase, cada momento da vida. Um certo homem, próximo à sua morte, com aproximadamente 33 anos de idade, agora não me fará a memória dele, o nome dele, ele disse assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. O cavalo que este homem falava era o seu corpo. Ele quis dizer que matou o cavalo por não cuidar dele. E agora que ele matou, que está à beira da morte, ele não pode mais levar a mensagem.
É importante, meus irmãos, cuidar do corpo, cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental, psicológica, emocional, mas precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa vida. Nós já passamos pela nossa fase de criança, passamos pela nossa fase de adolescente, passamos pela nossa fase de jovem. Eu até entendo quando algumas pessoas chegam para mim, com a idade que eu tô, você que tem já seus 60, 50 anos, olha para mim e diz que eu sou jovem, mas existem jovens que chegam para mim e me chamam de Senhor, e eu respeito. Pelo contrário, eu me sinto até honrado em ver um jovem me chamando de Senhor. Eu vejo um ato de respeito para com daquela pessoa para com a minha pessoa. Então, meus queridos e amados irmãos, que o estudo de hoje tenha sido esclarecedorosíssimo para você, esclarecedorosíssimo para você. Espero que você tenha gostado bastante de nossas escolas bíblicas dominicais. E gostaria de pedir aqui, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Não perca o próximo tópico que nós vamos postar, nós vamos falar ainda sobre esta terceira lição, né, o corpo e as consequências do pecado. E no segundo tópico nós vamos falar sobre a responsabilidade humana. Meus queridos, gostaria de pedir, se você tem o interesse de aprender teologia, de crescer mais na graça e no conhecimento, eu vou estar aí deixando aí na descrição e no primeiro comentário fixado um link com 14 apostilas teológicas da Academia de Pregadores, com os melhores professores de teologia do Brasil, Carvalho Júnior, Napoleão Falcão, Benio Lopes, Osiel Gomes. Então você vai aprender desde o Pentateuco até noções do hebraico, os evangelhos, as divisões, subdivisões da Bíblia Sagrada, profetas maiores, profetas menores, Apocalipse. Tem muita coisa boa, meus irmãos, não perde. Está aí o link na descrição, clica lá, adquire esse material e eu tenho certeza que você vai crescer grandemente na graça, no conhecimento e ministerialmente. Perdoe-me se este vídeo ficou longo demais, mas foi necessário eu trazer todos esses detalhes para que não fique nenhuma dúvida pairando em sua mente. E se ficar, meus irmãos, fala aí nos comentários que nós responderemos e te esclarecemos as vossas dúvidas. Até o segundo tópico, em nome de Jesus.